pergunta: o enxerto de biomaterial não forma osso, mas e o enxerto de osso autógeno, puro ou misto? Uma mistura de biomaterial mais osso autógeno, forma osso? A resposta é: o enxerto de biomaterial não forma osso. Sim, nenhum material forma osso. Só quem forma osso é o próprio osso. É a sua estrutura de célula, estrutura celular, inicialmente com os osteoblastos, que vão formando uma camada de osso, observem a seta ali, e vão formando a matriz óssea, o osteoide, que depois vai se calcificando, e dentro dele ficam os osteócitos, que são os osteoblastos, já maduros, mais velhos, e que dão a estrutura viva para o osso. Então, só quem forma osso é o próprio osso. Nenhum material forma osso. Nós temos que usar os biomateriais como recurso para qualificar a base, qualificar o que o organismo mais aprecia para formar tecido, que é o coágulo. O coágulo é o substrato que o organismo criou para formar tecido. Então, os biomateriais são usados principalmente em regeneração para qualificar o coágulo. Então, há muitas situações em que o coágulo vai perder líquido, vai sair do lugar, não vai manter o espaço, nós vamos perder o coágulo. Então, nós temos que usar os biomateriais para dar essa qualidade de estabilidade e longevidade ao coágulo e ocupação durante o período de regeneração. Os biomateriais também, eles podem ser usados para osteocondução, né? As células, os vasos sanguíneos penetram através desse material enxertado. Isso aqui é um osso bovino, osso inorgânico bovino, onde que todos esses espaços são ocupados pelo tecido ósseo. E aí o organismo aproveita esse trabeculado, essa estrutura que é de um tecido vivo, que é uma coisa boa que o organismo gosta, né? As curvas, o jeito de ser, todo o desenho dessa infraestrutura é uma coisa, vamos dizer assim, comum, satisfatória para o organismo. Então, ele permite esse caminhar das células, o trânsito celular e o trânsito vascular, quer dizer, a formação nova de vasos através dessa estrutura. Isso é a osteocondução. E ele também departamentaliza o defeito. O que é departamentalizar o defeito? É dividir o defeito em defeitos menores. Isso é importante porque isso ajuda no que nós chamamos de salto osteogênico. Então, um defeito desse aqui, por exemplo, induzido, se você coloca uma estrutura dentro dele, um biomaterial que possa dividir esse defeito em pequenos defeitos, então nós não vamos ter uma formação óssea absoluta total aqui, mas nós vamos ter esse material aprisionado dentro do osso, que funciona da mesma forma. Então, ele departamentalizando o defeito, ele facilita o salto osteogênico, ele facilita o caminhar da estrutura óssea. Então, esta é uma característica muito boa dos materiais, de se usar os biomateriais. Quando não há recurso realmente para se regenerar, se colocar um material que qualifique o coágulo desse tipo aqui. E nós também não temos recurso para que o organismo, nós não temos condições para que o organismo forme tecido suficiente, aí nós vamos fazer um enxerto, onde que nós não estamos pedindo muita coisa do organismo. Aliás, todo enxerto tem que ter um pouco de regeneração. A regeneração é que incorpora o enxerto, é que faz com que o enxerto se ligue na estrutura viva. Então, um seio maxilar, por exemplo, tem uma relação solicitação-resposta desfavorável. A gente quer muito osso e tem muito pouco osso no seio, em torno do seio, uma camada fininha para formar uma quantidade de osso dessa daqui. Então, isso é um enxerto. E também temos os enxertos, um bloco aqui, um enxerto particulado, um enxerto de osso inorgânico, bovino particulado, por exemplo, esse caso. Aqui um bloco, onde que o bloco é colocado num rebordo, né, para poder aumentar o volume ósseo aqui nessa região, associado com o quê? Associado com o próprio osso autógeno do paciente particular. Então, são duas coisas diferentes. Enxerto e regeneração são princípios biológicos e conceitos diferentes.
Enxerto, nós usamos os materiais de uma forma. Regeneração, nós usamos os materiais de outra forma. Aqui, por exemplo, um enxerto, né, próximo a um osso vital. Então vocês veem que dentro das lacunas, acompanha a seta, dentro das lacunas do osso vital, nós temos as lacunas preenchidas com os osteócitos, esses pontinhos escuros, enquanto que no enxerto não tem osteócito. O enxerto é uma massa viável aqui dentro, né, de um material viável, que não é o osso mais, mas tem uma estrutura semelhante ao osso e dá para nós, em alguns casos, resistência do osso. E ele é capaz de ficar aí dentro. E pode ser ao longo do tempo, no processo de remodelagem, né, ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo. Mas vejam bem, eles são, a princípio e durante muito tempo, os enxertos são materiais biologicamente viáveis e não vitais. Então, por exemplo, dependendo também, mesmo em caso de regeneração, nós temos que saber como aplicar os materiais. Se você aplica o material com muita compactação, mesmo que você deseje uma regeneração, o organismo não é capaz de fazer, porque ele não tem espaço para ir lá, ele não tem espaço para penetrar. Então, mesmo que você esteja usando, por exemplo, um osso orgânico bovino, de fácil remoção, mas altamente compactado numa região, ele vai funcionar como enxerto e não como base para a regeneração, não como substrato para a regeneração. Então, num seio maxilar, por exemplo, aqui nós fazemos um enxerto e aqui nós vemos a parte onde tem osso e a parte onde que não tem osso. Aqui é o enxerto, são partículas do enxerto. E aqui partícula do osso que está próximo do osso natural do paciente, do osso remanescente, que vai incorporar esse enxerto. Aqui, por exemplo, 8 meses depois, você vê num corte de seio maxilar, você vê uma quantidade muito grande de material enxertado. E aqui uma quantidade menor de osso natural do paciente. Não é nem osso neoformado, é osso já existente no paciente. Muito bem. Aqui, por exemplo, 28 meses depois, já que 2 anos e 4 meses, né, nós temos um osso já lamelar, um osso organizado, mas com grande quantidade ainda de remanescente de enxerto no seio maxilar. Então aqui com luz polarizada e você vê as trabéculas, as fibras colágenas alinhadas e você vê osso, lamelas, começando a se formar lamelas, mas você vê remanescente dentro desse osso. Isso é viável? Sim, isso é possível, isso funciona. Você pode tiver implantes aí, isso vai funcionar por muito tempo. Quer dizer, então isso é viável. Mas uma coisa é saber o que é enxerto, o que é regeneração. E a compactação do material é diferente de um para o outro. Então, por exemplo, se você quer uma regeneração plena, que forme osso completo, como nesse caso, por exemplo, um defeito desse, se fez uma regeneração e se aplicou o que aqui? Um mínimo de material. Material em quantidade suficiente, apenas e tão somente para dar sustentabilidade ao coágulo, dar estabilidade ao coágulo. Por cima disso, outros pontos cardeais da regeneração. Cumpriu-se com o quê? Com a colocação das membranas. E depois, 6 meses depois, você vê o osso completamente formado naquela região. Aqui não tem material praticamente. Então, numa coleta de material aqui desse osso, vejam bem, é tudo osso. Tem um pouquinho aqui, uma pontinha de um material enxertado, remanescente daquele osso, mas 99% é o osso do paciente. Então, aqui não tem enxerto, aqui não ficou enxerto, aqui ficou regeneração plena. E para isso, você tem que ter uma colocação frouxa do substrato. Você tem que colocar o substrato de forma somente bem espalhada, né? Não em grande quantidade. E esse material não pode ser compactado, senão você vai quebrar aquelas trabéculas e não vai deixar a passagem celular nem vascular. Aí vocês podem me perguntar, mas então por que se coloca osso no local? É um contrassenso até certo ponto, porque não há necessidade nenhuma
de se colocar o produto final do osso no momento do processo inicial de formação óssea. No processo inicial da formação óssea, eu não preciso de nada do final do osso, como hidroxiapatita, cálcio ou o próprio osso. Não há necessidade. Vejam, para um defeito daquele tamanho, para que colocar, se o organismo forma no útero de uma mulher um bebê com até 3, 4, até 5 quilos de peso, quer dizer, uma quantidade o esqueleto dessa criança é enorme e você não precisa colocar cálcio em hidroxiapatita no útero da grávida, da mulher grávida. Da onde que o organismo pega isso? Ele pega de uma área enorme no organismo, que está entre 300 e 500 metros quadrados de disponibilidade para se pegar sais minerais de todo tipo, inclusive o cálcio. Então, por que se colocar no local da regeneração? Não é por essa razão. Você não precisa de botar nenhum material. Isso é um engano fisiológico, né? Se o organismo consegue fazer um bebê deste tamanho, por que ele não consegue preencher um defeitinho desse tamanho com o osso retirado do próprio esqueleto do paciente? Nós colocamos o osso então. Por que se coloca então? Porque ainda não temos o material ideal. A busca dos derivados plaquetários é nesse sentido, de você ter um coágulo mais estável, mais indutor e mais cama. Aliás, o coágulo não é o agente indutor. Aí que está o erro nessa pesquisa, na verdade, porque a quantidade de substâncias também no organismo capazes de migrar para essa região quando solicitada é enorme. Você não tem necessidade de colocar isso aí. Você tem que criar condições para chamar a atenção do organismo para isso aí. Mas aí, nós não temos ainda o material ideal. Então, o mais semelhante às condições locais é o osso inorgânico bovino ou orgânico bovino. Então, um material que consegue dar sustentabilidade e estabilidade ao coágulo. Outra que nós já falamos antes, ele departamentaliza o defeito. Ele divide o defeito em pequenos defeitos. E ele tem uma estrutura tal que permite o trânsito celular e o trânsito vascular, se não for compactado. Não pode compactar, senão você esmaga aquela estrutura e você não vai deixar passagem nem para células, nem para os vasos. E é de fácil reabsorção. É diferente se nós formos fazer um enxerto. Nós fazemos substrato para regeneração, não tem nada a ver com substrato de enxerto. Então, qual osso se colocar no local? Nós indicamos para a regeneração o osso orgânico bovino, porque de rápida reabsorção, ele tem 75% de espaçamento. Então, mesmo que a gente coloque 20%, 30% misturado no coágulo, ou 50%, nós vamos ter uma quantidade de espaço enorme dentro da própria estrutura do osso. Observem aqui, os vasos, as células vão todas entrar por aqui. Então ele permite a passagem, ele permite a chegada dos vasos, a chegada das células no local que você deseja regenerar, departamentalizando o defeito. Isso aqui é departamentalizar o defeito. Pequenos defeitinhos a serem feitos pelo organismo aos poucos. E essa questão de você colocar 20, 30 ou 50%, ela está muito diretamente ligada ao tipo de sangue do paciente. Se o paciente está com sangue muito celular, mais grosso, isso você coloca menos. Dependendo da situação, não coloca nada, nenhum, deixa só o coágulo. Mas se tiver um pouquinho mais fluido, coloca 20%, ou 30%, ou 40%, ou 50%. Então, a proposta ideal é colocar o mínimo possível ou não se colocar nada, deixar só o coágulo, que é o suficiente para socorrer a regeneração. É com o coágulo que o organismo vai formar osso. Então, mais uma vez respondendo a pergunta, isso é só a base, isso é só a cama. Quem forma osso são as células do organismo do paciente. Aí vem a pergunta de novo, o que você quer? Enxerto ou regeneração? Se for enxerto, raciocine como enxerto. Aqui um enxerto em bloco e particulado e um enxerto de seio. Se for regeneração, raciocine como regeneração. Cumpra os pontos cardeais da regeneração
que você vai ter bons resultados. Muito bem. É isso. Até a próxima.